Sinagogas, circuncisão, restrições alimentares e prosperidade. Muitas dessas coisas são lembradas em relação ao judaísmo, mas afinal, de onde vieram e quais são os principais costumes judaicos? Fique aqui para saber. Aproveite, dê um like no vídeo e se inscreva para trazermos as curiosidades mais surpreendentes desse mundão para você. Lembrando que esse vídeo não é de caráter religioso, apenas informativo e histórico. Israel é o principal país judaico do mundo. Dos 8 milhões de habitantes, mais de 80% da população é judaica. É um país com muitas particularidades, como serviço militar obrigatório para mulheres e sua cidade mais importante, Jerusalém, ser uma cidade sagrada para o judaísmo, cristianismo e islamismo, e extremamente disputada em conflitos milenares dentre as nações vizinhas. Estima-se que existem mais de 14 milhões de judeus no mundo. Israel é o país com mais judeus no mundo, cerca de 6 milhões, seguido dos Estados Unidos com 5 milhões e França com cerca de 500 mil, dentre outras nações com menores quantidades de judeus. Apesar de representarem somente 0,2% da população mundial, os judeus representam uma porcentagem bem maior que isso entre os mais ricos do mundo. Alguns exemplos são o brasileiro dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, o Silvio Santos, Jorge Soros, Roberto Justus, Luciano Huck, etc. Muitos se perguntam o porquê de tamanha prosperidade. Judeus possuem uma maior tendência em serem ricos do que outros povos por alguns motivos como buscar excelência em tudo que faz, praticar a caridade entre os seus, ajudar quem está debaixo, não é à toa que muitos judeus têm grandes projetos sociais, cuidar muito bem da sua reputação. No livro de Provérbios diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Serem muito ensináveis e abertos a conselhos. Também em Provérbios diz que, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos bons conselheiros, há bom êxito. Dentre outros hábitos que não são somente para a prosperidade financeira, mas ótimos valores para se levar durante a vida. Muitos conhecem, mas não entendem o porquê ou o contexto da circuncisão de bebês entre os judeus. No 8º dia após o nascimento de um bebê masculino judeu, é realizada a cerimônia com o nome de Brit Milá, que significa Aliança da Circuncisão em hebraico. Costuma ser realizado um café da manhã festivo e o bebê é circuncisado, ou seja, é removido o prepúcio do pênis. Essa cerimônia é feita no 8º dia após o nascimento, e só depois a criança recebe o seu nome. Esse costume tem origem em Gênesis 17, onde Deus ordena a Abraão a prática da circuncisão em toda a descendência do mesmo, como selo da promessa de Deus a Abraão por prosperidade e multiplicação sobre a terra. Também, aos 13 anos de idade de um menino judeu, começa sua vida adulta aos olhos da lei judaica, e os pais já não são mais responsáveis pelos atos do filho. Esse evento é celebrado como Bar Mitzvah, cerimônia que o homem é chamado pela primeira vez para ler o Torá, que para os cristãos são o Pentateuco da Bíblia, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é o livro base dos judeus. Para as meninas, a cerimônia é chamada de Bat Mitzvah. Mitzvah significa mandamento e Bat, menina. Para elas, ocorre aos 12 anos. As duas cerimônias são realmente muito importantes para os judeus e é uma das tradições milenares desse povo. Outros costumes judaicos conhecidos pela população em geral são sobre suas restrições alimentares e como elas surgem. Eles têm base no livro de Deuteronômio e Levítico, onde Deus ordena algumas restrições de alguns animais que podem ser comidos ou não. Basicamente se resume que os animais terrestres quadrúpedes precisam ruminar e ter o casco de patas fendido e dividido em 2 unhas. Não pode somente um ou somente outro. Dos aquáticos precisam ter escamas, barbatanas e viver em mares ou rios. Ou seja, são puros animais como bode, boi, veado, entre outros. E impuros, lagosta, camarão, porco, cavalo e etc. Essas restrições alimentares judaicas são chamadas de alimentação kosher. Alguns judeus costumam usar o kippá, em hebraico significa cobertura, somente em ocasiões especiais ou de devoção. Outros usam o tempo todo. Ele serve para lembrar do temor de Deus sobre sua cabeça, representando devoção para com ele. Algumas vertentes judaicas as mulheres costumam usar véu. Em outras ortodoxas também requerem que elas raspem a cabeça e usem perucas. Mas lembre-se que esses costumes não são de todo o povo judaico e em muitas coisas diferentes ramos divergem em suas interpretações de como tudo deve ser seguido e respeitado.
Por exemplo, existem os judeus reformistas, movimento que surgiu na Alemanha e defende a formação de novos costumes mais adaptados à atualidade. Judeus ortodoxos, que, como o nome já diz, são bastante rigorosos em respeitar as práticas explícitas na Torá. Judeus humanistas, que acreditam que a ética e moral são submissas às vontades humanas, que a religião é apenas uma parte de toda a vasta e rica cultura judaica. Dentre outras visões, leituras, releituras e costumes dentro do judaísmo. E aí, gostou de conhecer mais sobre essa cultura milenar? A informação e conhecimento ajudam a diminuir preconceitos contra um povo e sua cultura que foram perseguidos diversas vezes na história da humanidade. Comente aí embaixo o que achou, se inscreva e dê um like no vídeo para receber outras diversas curiosidades surpreendentes. Até mais!